A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos no livro de Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 18, que diz assim: Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram da terra do Egito bem armados, e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Nós vemos, meus irmãos, que o Senhor tira o povo do Egito com a mão forte e ali faz o povo se preparar, não é? Aqui me chamou muito a atenção esse versículo 22, que diz assim: Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, Deus, ele aqui protegeu, Deus, ele é a proteção, ele protegeu o povo, nunca tirou a proteção do povo, ou seja, Deus, ele é o Deus protetor. Meus irmãos, aqui tudo ocorreu no tempo certo, e o Senhor falava ao meu coração sobre esta palavra, dizendo que quando ele está conosco, ele nos tira de lugares no tempo certo, ele nos coloca nos lugares no tempo certo, ele nos protege de todas as maneiras. Veja aqui a proteção do Senhor, veja aqui o quanto Deus foi com o povo, em todo o tempo Deus foi aqui com o povo, em todo o tempo Deus não deixou o povo. Veja que o Egito passou por todo aquele processo, né, daquelas pragas, ali o Senhor com o povo. Meus irmãos, que a gente peça ao Senhor toda a proteção. Meus irmãos, que a gente busque ao Senhor. Aqui Deus tirou o povo com a mão forte. Aqui foi uma saída maravilhosa. Deus arrancando o povo ali da escravidão. Deus tirando o povo ali daquele lugar. Nós sabemos que Deus falou para Abraão, né, lá antigamente, Deus falou com Jacó, dizendo que Jacó podia ir, né, quando ali ele encontrou o filho José, porque ele achava que aquele filho dele estava morto. E ali o filho, né, José mandou que a família dele viesse, e antes disso, Jacó foi conversar com o Senhor, e o Senhor falou com ele, dizendo que ele podia ir, ou seja, teve a hora do povo ir, que foi José e seus filhos, ali chegou 70 almas, teve o tempo do povo ir, mas também teve o tempo de Deus tirar aquele povo, houve o tempo da saída, teve saída, e saída com a mão forte de Deus. Meus irmãos, da mesma forma que Deus nos faz entrar em um processo, Deus nos tira, tem a saída daquele processo, tem a saída daquela situação, tem a saída do deserto. Deus, ele não é aquele que nos leva para o deserto e ali ele nos esquece, não, está aqui a prova. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito bem armados. Esse foi o versículo 18. O versículo 19 diz: E Moisés levou consigo os ossos de José, porque havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo:
Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. José já sabia que Deus iria visitar o povo, iria tirar o povo dali, porque aquele lugar não era o lugar que Deus tinha prometido para o seu povo. O Egito não era um lugar que Deus havia prometido para o seu povo. E Deus fez o povo sair ali com a sua mão forte, ou seja, foi Deus que lutou pelo povo. Foi Deus. O povo não precisou fazer nada. Que coisa linda. Que amor maravilhoso, né? Que bênção. A gente fica sem palavras, não é? Então, meus irmãos, quando Deus nos fizer caminhar pelo deserto, caminhar por processos, por situações, é preciso, nós já entendemos aqui no Maná, e muitas são as vezes que é necessário a gente passar por desertos, por processos, né? Para ali a gente ir aprendendo o que são isso, o que realmente é o deserto que o Senhor está falando, são problemas, né? Problemas, situações difíceis, situações que a gente diz assim, meu Deus, eu não vou conseguir sair daqui. São processos, são desertos, são situações difíceis, né? Mas assim como Deus fez o seu povo entrar por desertos, né? A mesa não está cooperando, né? Tá chiando aqui. Mas assim como Deus fez entrarmos por processos, por desertos, Deus também tira. Deus também tira, não precisa da gente ficar ali falando, mas eu não aguento, eu não estou aguentando, meu Deus, me tira desse deserto, meu Deus, como é que eu vou sair? E querendo sair, não é? Assim com as nossas próprias mãos. E o Senhor, meus irmãos, Ele nos ensina que o Deus que levou é o Deus que faz sair, o Deus que permitiu entrar no Egito, no deserto, em lugares que a gente não gosta, não é? Porque nós não gostamos de passar por processos. Essa é a verdade, mas é necessário. Deus, Ele tira. Deus, Ele tira e tira com a mão forte, tira com proteção, tira com ajuda, não é? Ele faz tudo. Muitas das vezes a gente diz, o que é que eu vou precisar fazer para que o Senhor me tire desta situação? E o Senhor nos traz aqui com essa palavra dizendo, não vai ser preciso você fazer nada. O nosso Deus, Ele é quem faz todas as coisas. O povo não fez nada. Deus mandou as 10 pragas, Deus mandou ali, preparou Moisés para que ele fosse falar com o faraó, não é? E Deus fez todas as coisas. Então, meus irmãos, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa entender que o nosso Deus, Ele é aquele que nos levou, mas Ele é aquele que não vai nos esquecer no deserto. Ele é aquele que vai nos tirar, pois Ele não tem deserto como morada, Ele não tem Egito como morada, Ele não tem a nossa morada nos processos, não. Não é para sempre, amém, que você vai ficar no deserto, vai ficar nesta situação, né? É a vitória, Deus tem vitória. Depois de todo o processo, Ele tem a Canaã. Depois do processo, Ele tem a paz, Ele tem um refrigério. Depois do deserto, Ele faz com que a gente more lá no Salmo 23. Ele faz a gente estar em pastos verdejantes e guia a nossa alma, não é? Na paz, né? Na paz. Ele nos dá paz. Quando a gente medita ali no Salmo 23, a gente começa a sentir paz, não é? Paz, medite sempre. Sempre vá lá no Salmo 23, diga, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero paz. Eu quero paz. Eu quero andar por esses pastos verdejantes, ou seja, paz absoluta na minha alma, mesmo em meio ao deserto. Olha só, mesmo em meio ao deserto, tenha paz, tenha certeza que quando você estiver
preparado, quando estiver no ponto de Deus, Deus vai lhe tirar dos processos. Ele quer que a gente saia dos processos, como diz o ditado, ele quer que a gente saia dos desertos tinindo ali, olha. Preparados, ele não quer que a gente perca nenhuma aula lá no deserto, pois no deserto é terra de ensinamento e a gente precisa aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos passar, pois a gente vai precisar de tudo que a gente aprendeu, a gente vai precisar praticar no dia a dia, não é mesmo? Pois a palavra do Senhor é aquela que a gente pratica. Se a gente não praticar no dia a dia a palavra do Senhor, a gente não está vivendo a palavra, não é? A gente só está sendo hipócrita. Nós temos que praticar no dia a dia. Quando surgir problemas, quando surgir situações difíceis, a gente vai praticando o que a gente aprendeu, né? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.